Olá, gente! Agora eu vou falar sobre a pressão arterial. É muito importante, é um dos sinais mais importantes, né? A gente aí com a pressão arterial, que é muitas vezes a pressão alta, como eu disse anteriormente, é silencioso, então é muito importante a gente entender sobre pressão arterial sistêmica. Nada mais é o que é a pressão, né? A força, né, exercida sobre a parede de uma artéria, né? A pressão é a pressão do coração, né, ejetando sangue nas artérias. E aí a gente consegue entender o que é a pressão. E aí a gente tem dois tipos de pressão, que a gente fala que é a máxima e a mínima, né? A pressão máxima, gente, é a pressão sistólica, que é aquela que marca a contração do músculo cardíaco quando ele bombeia o sangue para o corpo. E nós temos a pressão diastólica, que a gente fala que é a pressão mínima, que é o momento de repouso, em que os vasos, gente, eles permanecem abertos para o sangue passar, né? Então, assim, de uma forma mais simples para vocês entenderem mais ou menos o que é a pressão arterial, né? E aí a gente faz essa medição com aquele aparelho de pressão, que é o esfigma manômetro, né? E aí, hoje em dia, existem vários aparelhos que facilitam muito essa medida, né? Então, é muito importante, gente, a gente entender e conhecer aquele aparelho, né? São várias fabricantes, são vários tipos de aparelho, né? Então, assim, hoje eu vejo que no domicílio, a maioria dos aparelhos, né? A grande maioria é aquele aparelho digital, né? Então, aquele aparelho é um aparelho que a gente tem que ter um cuidado, porque é um aparelho que descalibra muito rápido, é um aparelho que, né, acaba a bateria às vezes rápido, né? Então é importante a gente entender o uso daquele aparelho, ler o manual do fabricante para a gente poder saber como que a gente vai trabalhar com aquele aparelho, tá? Então é muito importante a gente entender isso. Outra questão que eu gosto de chamar a atenção também é sobre a desinfecção. Independente se é utilizado em uma pessoa só, em um paciente só, né, que é no caso do domicílio, a gente vai sempre fazer a desinfecção antes e depois com a álcool 70, gente. Não é para poder encharcar aquele aparelho, para a gente poder não correr o risco de estragar o aparelho, mas a gente vai higienizar aquele aparelho com álcool 70 antes e depois do uso, tá bom? Gente, é muito importante a gente entender os valores de normalidade. Assim como qualquer sinal vital, a pressão arterial ela também tem um valor de normalidade. Então, hoje a gente tem uma classificação daquilo que é normal, daquilo que é ótimo e daquilo que é já no limite, né? E aquilo que já é alterado, né? Então é muito importante que a gente tenha esses valores em mente, mas como todos os dados vitais, eu repito, nós temos que conhecer aquele paciente, a gente tem que entender o que a equipe assistente, o que o médico assistente daquele paciente espera daquele paciente. Tem alguns pacientes que têm uma tendência de ter hipotensão, que têm a tendência de ter uma pressão mais baixa e que às vezes os médicos querem que essa pressão, às vezes ela fique um pouco maior. Tem pacientes que são hipertensos, né, que tem um risco de AVC muito alto, um risco de cardiopatia muito alto e às vezes essa pressão ela tem que ficar um valor determinado, né? O cardiologista desse paciente vai determinar esse valor, então é importante que a gente entenda o contexto de saúde deste paciente. O que é importante, gente? A gente saber os valores de referência, a gente entender o valor de referência para a gente poder raciocinar, a gente ter raciocínio clínico crítico para a gente poder interpretar aquele valor que a gente está aferindo. Para isso é importante a gente saber a técnica correta de aferição para a gente não aferir errado, de qualquer jeito, né? Para a gente poder entender e interpretar bem esses sinais vitais. É muito importante. Então, assim, hoje o que é ótimo? A pressão excelente, ótimo. É a pressão que é 120/80, aquele famoso 12/8, né? Então, a pressão nesse valor também é uma pressão ótima. O que a gente considera ainda normal? O que a gente olha, aquela pressão 130 até 85, que é aquela pressão 13/8,5, a gente ainda considera normal, né? O que a gente considera uma pressão no limite, limítrofe? Aquela pressão entre 130 a 139, então entre 130, aquela pressão maior,
Entre 130 a 139, a gente considera aquilo ali no limite. Aquilo ali já tá no limite, já é o paciente quase já com uma hipertensão, uma paciente já com um valor superior à normalidade. Então, aquele paciente com aquela pressão máxima entre 130 e 139 é um valor limite, limítrofe, é um valor de alerta, onde a gente tem que ficar atento àquele paciente. Uma pressão diastólica 85 a 89 também é um valor limite, é a nossa pressão mínima, né? Que ela está entre aquele 8,5 por 9,5, 8,9, né? Que é aquela pressão que a gente fala que é 85 a 89, o valor limite da pressão mínima, que é um valor que nós também temos que ficar de alerta. Então, em relação aos valores de referência, é isso, né? Na apostila que eu encaminho para vocês, tem esses valores. É importante vocês terem todos esses valores em mente, esses valores entendidos, tá bom, gente? E agora a gente entender também sobre os aparelhos de aferir pressão. Hoje em dia, como eu disse, tem vários aparelhos, os mais utilizados são os digitais. A gente tem aquele aparelho digital de pulso, que a gente coloca aqui, tem toda uma forma de utilizá-lo, né? A pessoa tem que ficar quietinha, a gente tem que posicionar o aparelho bem, porque senão a gente sabe que dá erro. E a gente tem o aparelho com aquela braçadeira, que abraça o braço, que a gente também tem que colocar no local certo. Geralmente os aparelhos, eles vêm indicando, né? Vou mostrar pra vocês aqui, eles vêm indicando o local certo, onde é que a gente tem que colocar, tá vendo? Então, assim, o local onde tem que ficar posicionado, né? A gente sempre vai colocar essa braçadeira, gente, tem um local certo, né? Que é no ponto médio do braço, né? Então, a gente vai conseguir... Na apostila, eu coloquei uma gravura para vocês verem exatamente o local que a gente coloca. Tem um desenho, né? Que é entre o acrômio, né? Que é aqui em cima. E entre o olecramo, né? Que a gente vai colocar... A gente vai posicionar essa abraçadeira, o manguito, né? Do nosso aparelho, nesse local correto. Os aparelhos, a grande maioria hoje, eles já vem demonstrando onde é que tem que ficar a mangueirinha, né? Onde é que tem que ficar posicionado. Eu também coloco um desenho para vocês entenderem, visualizarem onde é que a gente coloca. E durante a demonstração técnica que a gente vai fazer durante a supervisão, eu vou mostrar para vocês direitinho onde que a gente vai colocar. O aparelho, gente, como eu disse, é um aparelho que a gente tem que sempre estar atento, calibrados, com pilha, né? Então, assim, a gente tem os aparelhos digitais, porque hoje a gente tem os aparelhos digitais, né? Que é o de pulso e o de braço, e a gente também tem os aparelhos tradicionais, os convencionais. Lá no hospital, nas instituições de saúde, a gente tem aquele aparelho com coluna de mercúrio, muito pouco utilizado hoje, né? A gente vê isso muito em unidade de saúde, que não é o caso do nosso ambiente domiciliar, né? Então, nem vou entrar muito, depois se vocês tiverem curiosidade, a gente pode também, eu posso trazer alguma coisa falando sobre aí este aparelho. E a gente tem aquele aparelho convencional. Algumas casas a gente vai ter esse aparelho, né? E aí eu posso ensinar vocês, eu posso manipular esse aparelho convencional, que é aquele aparelho com a mangueirinha, né? O aparelho com a perinha, com o bulbo onde a gente aperta para insuflar, né? Que é o aparelho que a gente vem com esse reloginho aqui. Esse aparelho também, a gente precisa sempre estar calibrando, a gente precisa entender o uso correto desse aparelho, né? Então, também eu descrevo na apostila a técnica correta desse aparelho e eu acho mais interessante eu mostrar para vocês, né, na supervisão, como é que a gente utiliza este aparelho. Então, vocês vão ter a oportunidade também de eu ensinar vocês a utilização desse aparelho, né? Embora a gente saiba hoje que o mais importante é a gente entender aí o aparelho digital, que é o que é mais frequente nas casas, né? Onde está mostrando a pressão máxima, onde está mostrando a pressão mínima, né? Então, assim, é muito importante vocês entenderem pelo menos isso, interpretar esses valores, né? Então, sobre a pressão arterial, é importante a gente entender. Sobre pressão arterial, é algo que a gente tem que chama muito a atenção, que são a hipotensão, gente, que é a queda brusca da pressão. Então, é aquela pressão que fica abaixo do valor de normalidade. Isso é muito, muito, muito comum em idoso. A gente tem que pensar, né, que a hipotensão,
ela muitas vezes dá tonteira, dá síncope, né? A pessoa desmaia, a pessoa às vezes pode levar o idoso a ter quedas, né? É um achado muito comum e muito importante na prática clínica, né? A gente vê isso demais, hipotensão no idoso. Então a gente tem que sempre estar atento mesmo. Pacientes muito comum, paciente com patologias como Parkinson, né? E como a gente deve agir quando esse paciente tem hipotensão. Então vamos supor, o paciente apresentou um desmaio, uma queda, uma tonteira, a gente viu que esse paciente está mais sonolento, né? A gente vai aferir a pressão. A gente viu que essa pressão está com um valor muito abaixo, 9/6, geralmente, né? Já começa a dar esses sintomas, uma pressão abaixo de 9/6. O que a gente faz, gente? A gente deita o paciente, eleva as pernas do paciente e a gente entra em contato com a equipe de referência, a equipe clínica de referência do paciente, com o familiar responsável, tá? Para que a gente possa fazer os primeiros socorros desse paciente que está em crise de hipotensão, tá? Então é muito importante a gente entender o que é hipotensão, que é uma queixa muito comum. Assim como as crises hipertensivas, que são aqueles pacientes que têm uma pressão muito acima do valor de referência, né? Aqueles pacientes que apresentam pressão 20/10, apresentam pressão 22/12, né? É muito comum isso também nesses pacientes que tendem a ter a pressão mais alta, né? Também, o que a gente faz com esse paciente? A gente posiciona esse paciente de maneira confortável. Não, a gente não faz alarde, né? Daquilo, nossa, o paciente está muito grave, está muito isso, está muito aquilo, né? A gente discretamente, a gente posiciona esse paciente, comunica com o responsável por esse paciente, para que a atitude seja tomada por aquele que é o responsável. No ambiente domiciliar, né, gente, voltando a isso, a gente sabe que o responsável pelo cuidado é o familiar, é o responsável. Entra em contato também com a empresa, se for o caso, se não conseguir, para a gente poder direcionar vocês ao que fazer numa crise hipertensiva, numa crise de hipotensão que esse paciente venha a ter, né? Então é muito importante a gente entender a pressão arterial, a gente saber aferir da forma correta, entender aquele aparelho que a gente está utilizando para que a gente possa fazer uma avaliação segura, uma aferição segura e uma interpretação segura também, para que a gente possa auxiliar esse paciente com a pressão arterial. Gente, então só pra gente finalizar sobre pressão arterial, né? Eu acho que é importante a gente tomar alguns cuidados. A gente assegurar que o paciente não esteja com a bexiga muito cheia, né? Não tenha praticado exercícios físicos nos últimos 60 minutos, né? Evitar que o paciente ingira bebida alcoólica antes da gente poder aferir a pressão, que pode alterar também, assim como o uso de cafeína nos últimos 60 minutos e o uso de cigarro também, né? Paciente que está com ansiedade, emoções fortes, dor, estresse, né? Então é muito importante a gente ficar atento a esses cuidados também, que esses são fatores que podem interferir nos valores da pressão, né? Então, assim, é importante que a gente peça esse paciente, quando a gente for aferir essa pressão, que ele fique em repouso por pelo menos 10 minutos, né? Então, o paciente, por exemplo, o paciente acabou de tomar banho, tá super agitado, a gente vai lá e afere a pressão, né? Pode dar alteração, então é importante que esse paciente esteja em repouso por pelo menos 10 minutos, sentado, relaxado, né? Então, assim, é muito importante. Os pacientes, a gente tende a ter uma diferença naquela pressão que a gente afere sentado e afere em pé, né? Então, muitas vezes esse paciente que a gente tem muita crise de hipotensão, que é aquela pressão mais baixa, né? Que muitas vezes tem essa queda de pressão muito brusca e repentina. Então, é muito importante também que a gente, né? O paciente sente, a gente afere a pressão dele, depois é importante também a gente aferir aquela pressão em pé, pra gente ver como é que tá, se assim for possível, né? Então, sobre pressão é isso. É muito importante, gente, que vocês leiam a apostila, né? Porque lá tem toda a descrição da técnica, para que quando eu for na supervisão, pra gente poder fazer a prática, né? Vocês já tenham aí a técnica descrita na cabeça, pra gente poder, vai ficar mais fácil. Então, é muito importante. Muito obrigada e até daqui a pouco.